Chega pra cá, Lázaro! Bom dia, galera diferenciada! Gente, primeiramente agradecer. Gente, eu tô nervoso pra falar a verdade. Isso aqui é coisa de outro mundo, né? Então, tô agradecendo por todos os diferenciados, certo? Que bom que vocês estão aqui. Espero que vocês aproveitem muito o evento, que a gente fez com bastante carinho. E para brilhantar essa minha aula de matemática, nada mais justo do que chamar 2 amigos, irmãos, parceiros da matemática, Matemática em Ação, com tio Arilson e Dedezão. Uma salva de palmas, galera! Entra aí, meus amigos! Bom dia, meu povo! Hoje, mais do que nunca, um dia diferenciado e a matemática entrando em ação. Vamos lá, tio Arilson. Bom dia, galera. Vamos fazer a matemática diferenciada em ação. Hoje, dia dos professores, quem ganha esse presente é você. Seja muito bem-vindo e um bom dia a todos. Passar. É agora. Fácil. Vamos que vamos, hein? Vamos lá. Galera, passar um videozinho aqui só rapidinho dos meus amigos, Matemática em Ação. Bonito, meu povo. Essa dupla aí é realmente diferenciada também, viu? Um projeto novo, bacana também dos meus amigos, né? Então, fiquem à vontade. Ok. Caminhemos, meu povo. Lá? Como eu digo sempre, tomem nota. Tem que passar o slide, pô. Passa aí. Vamos lá. Aí. Bora nós. Tá aí o trio, né, da matemática. Vamos... Gente, na verdade a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar a matemática, aqueles assuntos mais recorrentes, né? Andrezão, passa aquela mensagem referente o que a gente vai fazer aqui. Que esses alunos, no dia da prova de matemática, vão atingir. Diga aí. Hoje, mais do que nunca, é projeto 45. Façamos um dia diferenciado com aquelas dicas diferenciadas rumo ao gabarito da prova. Vamos lá, gente. É detonando o Enem e botando no bolso. Vamos botar esse Enem no bolso, viu, gente? Vamos lá. Galera, primeiro lugar, já vamos começar se ligando, beleza? Então vejam, a gente sabe aqueles assuntos de matemática mais recorrentes, vocês sabem quais são. Dentre eles, a matemática básica, ela é recorrente em todas as provas, né? Eu costumo dizer que 1/3 da prova de matemática, ela é de matemática básica. E vocês sabem o peso disso, certo? E aí trouxemos aqui, gente, aqueles conteúdos que estão sempre. Então, de 2009 a 2017, estão ouvindo o que eu estou falando? 2017. Essa prova que vocês vão fazer no dia 12 vai estar, né? Aquela questãozinha de razões especiais. Quais são as razões mais importantes? A principal delas, gente, tá aí. Escala. Aquela em que vocês têm que saber trabalhar sempre, porque vai estar no dia 17, ou no dia 12. Gente, o que é escala, né? Escala é aquela razão especial que diz o quê? Que é o comprimento no desenho sobre o quê? O real. Cuidado com escala. Em 2012 e 2013, respectivamente, caíram 2 questões em que essa escala ela deixou de ser linear. Ela envolvia área e ela envolvia volume. 2012 e 2013. Professor, isso muda em quê? Gente, quando se falar em escala de área, essa escala tem que ser elevada ao quadrado. Não esquecer disso. E se for uma questão referente ao volume, é levar ao cubo. Quando eu digo a escala, não é aquela proporção toda que vai ser gerada, e sim apenas a escala. Então, a escala, gente, com certeza ela vai estar lá no dia 12 na prova de matemática.
E todo mundo acertando essa questão. Professor Arilson, o que é que a gente tem mais aí de escala? Temos mais o quê? Velocidade. Velocidade média. Velocidade média. Gente, esse esqueminha aqui, ele está lá no Instagram dos diferenciados, né? Logo no início dos diferenciados, eu montei um esquema com as razões especiais, as mais importantes. E também temos velocidade média, envolvendo a física, e sempre aparece, né, na prova de matemática. Lembrar que quando falar de velocidade média, que é o espaço percorrido pelo tempo, todo mundo sabe que é básico para a física. Galera, em relação à matemática, cuidado com as unidades de medidas, transformações de unidades de medidas, beleza? O que mais eu tenho aí? Densidade de um corpo, envolvendo a química, massa sobre volume, chama a atenção, e também densidade demográfica, número de habitantes dividido pela área. Destaquem, anotem o que eu falei referente a escala e velocidade média. Peguem um papelzinho e anotem tudo que a gente vai estar falando, beleza? Gente, se fala de razões, né, que é aquele quociente entre dois números reais, com o consequente, o cara que está embaixo, diferente de zero, é importante que a gente fale de que também? De proporção. Falou em escala, existe e vai gerar uma proporção. E o que é uma proporção? Igualdade entre duas razões. Então eu tenho ali, ó, A está para B, assim como C está para D. E aquela propriedade fundamental da proporção, que diz o quê? Que em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Matemática básica sempre em ação. Beleza? Lindo. Gente, e aí tá aí. A vezes B igual a C vezes D. Aquele produtozinho importante da nossa proporção. Gente, então se ligue sempre, viu, Arilson? Tô ligado. Falou em grandezas proporcionais. Tudo envolvido, ó. Razão, proporção, grandezas proporcionais. Recorre sempre na prova de matemática, né? E aí o que é que eu tenho que chamar a atenção de vocês? Referente a números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que aquelas questões contextualizadas, elas são resolvidas com a base que está aí no quadro, beleza? Gente, e aí eu tenho, quando é que duas grandezas elas são diretamente proporcionais? Anotem, quando o quociente for constante. Quociente constante, grandezas diretamente proporcionais. Então ali eu tenho A está para B, assim como B. A está para X, assim como B está para Y, assim como C está para Z. E isso é constante, igual a um K, uma constante de proporcionalidade. Beleza? E se falar de diretamente proporcional, eu tenho que ajustar isso para problemas que trabalhem números inversamente proporcionais. E aí eu tenho a seguinte, olhe para o quadro, olhe para o mural, para o telão de LED. Eu tenho também um quociente, galera. Só que esse quociente da grandeza A, o que é que acontece com a grandeza que está no consequente, que é o cara que fica embaixo? Eu tenho a inversão, e se eu tenho a inversão, isso gera um produto. E aí eu digo o que a vocês? Grandezas, números diretamente proporcionais, eu vou trabalhar quociente constante. E números inversamente proporcionais, eu trabalho o quê? Produto constante. Tudo bem, gente? Tranquilo? Se liga nisso que eu acabei de confirmar aqui para vocês. Gente, e para ilustrar, Andrezão, alguma palavra? Não, tranquilo, mestre? De boa. Tudo lindo. Vamos para frente. Uma questãozinha, né? Uma aplicaçãozinha referente ao que a gente acabou de citar aqui. Primeira questão, meu amigo Aldrin, essa foi para você, viu? Gente, a questão diz o seguinte: o professor Aldrin, diferenciado da geografia, levanta a mão aí, Aldrão, para a galera. Levanta aí, aí. Em uma de suas aulas, levou 2 tipos de mapas de uma mesma região, elaborados em escalas diferentes. No primeiro mapa, cuja escala é de 1 para 450 mil, as cidades de Aracaju e Barra dos Coqueiros estão a 2,6 centímetros uma da outra. No outro mapa, no mapa 2, por exemplo, a distância entre essas duas cidades é de 3 centímetros. A escala usada no segundo mapa é de... Galera, a escala ela vai ser diferente. A distância no mapinha, no desenho, ela pode ser diferente. Mas na realidade ela vai ser diferente? Sim ou não, pessoal?
Não vai ser. Então, gente, o que fazer, né, para se trabalhar com escala? Não podemos esquecer, desenho sobre real, desenho sobre real. Isso é de fato, né? Gente, rapidinho, essa questão, ela é linear, ela envolve algo de área ou de volume. Grandezas o quê, gente? O que é que eu estou trabalhando aí? Com linearidade, com área ou com volume? Com o quê? Linear. Preciso trabalhar potenciação? Não. Beleza? Então o que é que eu tenho aqui? Gente, se eu tenho o mapa 1, eu tenho a escala e o desenho, né? Eu tenho uma escala ali, ó, de 1 para 450 mil, e no desenho a questão me deu 2,6 centímetros. Nesse caso, eu estou descobrindo o quê? Essa distância real, Aracaju-Barra, que está em centímetros, beleza? E automaticamente eu entro com o quê? Com a mesma relação, escala, desenho sobre real. E aí se eu tenho na realidade, que é o meu consequente, e a própria questão me deu, nesse segundo mapa, qual era a distância no desenho, de 3 centímetros, o que é que eu encontro? A minha escala de quê? De 1 para 390 mil, referente ao mapa 2. Então, gente, falou em escala, falou em proporção, grandezas proporcionais, anotem, isso recorre e vai estar na prova de vocês. Beleza? Vamos embora? Beleza, vamos ver um outro exemplo, vamos aproveitar o que Lázaro colocou muito bem aqui e fazer uma aplicação de geometria com razão e proporção. Bom, Lázaro já deixou claro aí, grandezas diretamente proporcionais à razão vai ser uma constante, inversamente proporcional, o produto. Como isso pode ser aplicado em geometria? Deixa eu ajustar aqui, mestre. Aqui, ó. Obrigado. Tabaré é uma zorra, viu? Mas vai lá. Uma hora a gente acerta. Bom, vamos lá. Duas cidades X e Y estão interligadas pela rodovia 101, que é retilínea com 300 km de extensão. A 160 km de X, à beira da rodovia 101, fica a cidade Z, por onde passa a rodovia 102. Retilínea e perpendicular à R101. Está sendo construída uma nova rodovia retilínea também. Veja só, o texto fala o tempo todo retilínea. Então a gente está trabalhando ali. Quando a gente falar em distâncias, a gente vai precisar de um conceito importante de retas. A nova rodovia cruzará a R102 no ponto P, a 120 km da cidade Z. Quando o cara chega nessa parte do texto, ele já esqueceu o começo. Fundamental aqui a figura, para que a gente possa se situar. Mas nem sempre a figura vai aparecer. Nessa questão aparece a figura, para nossa sorte. Então a gente tem que ler com muita atenção e tentar ir traçando essa figura ao longo do processo. Veja lá. O governo está planejando construir uma estrada ligando a cidade Y até a rodovia R103. A menor extensão em quilômetros que esta ligação poderá ter vamos lá, a menor distância entre um ponto e uma reta. Tem que ser numa perpendicular. Perpendicular é a reta que forma 90 graus. Então eu tenho que traçar uma reta que forme 90 graus. Vamos lá. Aí estão as alternativas e vamos começar a resolução falando em cima da figura. A figura é essa. Essa parte vermelha nós colocamos para ilustrar a distância que ele quer. Ele quer construir uma rodovia ou uma estrada que vai ligar a cidade Y até a cidade D na rodovia 103. Por favor, presta atenção. O que é que nós temos ali? Triângulo, retângulo. Dá para perceber que aí existe semelhança de triângulo? Quando é que dois triângulos são semelhantes? Quando os ângulos correspondentes são congruentes. Muito bem. Se eles são semelhantes, eu tenho que verificar o seguinte. Para identificar a semelhança de dois triângulos, basta verificar dois ângulos, não precisa dos três. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Enquanto você já sabe que tem dois ângulos correspondentes congruentes, o terceiro é o que falta para 180. Não perca seu tempo. Enquanto seu concorrente está lá, calculando o terceiro ângulo para ver se é igual, você já sabe que eles são. Tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem esse triângulo menor, com dois lados conhecidos, 120 e 160. E esse lado cá representa o que do triângulo retângulo? Hipotenusa. Veja bem,
Quando a gente fala de triângulo retângulo, cada lado tem um nome específico. Os lados que formam 90 graus são os catetos. E aquele que seria o maior, o oposto a 90 graus, é a hipotenusa. No triângulo maior, quem seria a hipotenusa? A distância x, y, que mede quanto? 300. Então aqui eu vou usar também proporção. Vamos lá. Determinando o valor de K no triângulo XZP. Para determinar o valor de K, eu preciso usar quem? O velho teorema dos desesperados. Teorema de Pitágoras. O cara, quando se desespera, ele apela para Pitágoras. E esquece, às vezes, que Pitágoras só serve para triângulo retângulo. Mas aí é que está. Quando eu traço a altura de um triângulo qualquer, eu posso trabalhar Pitágoras também. Mas vamos lá, vamos seguindo. Minha Nossa Senhora, olha o tamanho da conta. Você acha mesmo que eu vou fazer uma conta dessa? Primeiro porque eu já fiz o vestibular, quem vai fazer são vocês. K ao quadrado é igual a 120 ao quadrado, mais 160 ao quadrado. Eu não preciso fazer essa conta toda. Aí vem a super dica da matemática diferenciada em ação. Vamos lá? Minha gente, vou voltar. 120, 160, fatório de cabeça. Quem é o máximo divisor comum entre eles? Olha, boa questão, Dedezão, falar de divisor. Olhe lá, os dois terminam em 0, então são divisíveis por 10. 12 e 16 são múltiplos de 4. 4 vezes 10. Poxa, eu vou botar 40 em evidência. Quando eu tenho 120 ao quadrado, eu tenho uma propriedade que me diz que A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. É o que nós vamos fazer. Olhe lá, 120, 40 vezes 3, 160, 40 vezes 4. Raiz quadrada de 40 vezes 3 ao quadrado, mais 40 vezes 4 ao quadrado. Gente, o que é que eles têm em comum? 40 ao quadrado. Põe em evidência. Ficou 40 ao quadrado vezes 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Manjadíssimo do triângulo pitagórico. 3, 4, 5. A hipotenusa é 5. 5 ao quadrado, quanto é? Raiz quadrada de 25. Está abaixo, não estou ouvindo. Quanto? Agora melhorou um pouquinho. Então vamos lá. Raiz quadrada de 40 ao quadrado é 40 e a raiz quadrada de 25 é 5. Quanto é a conta ali? 200. Muito simples. Enquanto o outro está lá se matando para fazer 120 ao quadrado, que é pequenininho, e 160 ao quadrado. 200. E agora o que fazer? Usar a proporção. Como os triângulos são semelhantes, nós vamos estabelecer que 200 está para 300. Veja que é hipotenusa com hipotenusa. Assim como 120 vai estar para a distância D. Uma forma da gente colocar esses lados que são semelhantes, na verdade que tem a proporção, seria desenhar os dois triângulos separadamente e marcar os ângulos. Observe, por favor. Às vezes o cara se perde ali no 120 sobre D. Olha para cá. Esse ângulo X, ele não é comum aos dois triângulos? Então você já tem esse ângulo comum aos dois. E o ângulo reto também não é comum aos dois? Então como é que eu vou fazer para saber o valor de D? D está entre o Y e o ponto D. Seria um lado formado entre o ângulo de 90 e o terceiro ângulo. Quem é entre o ângulo de 90 e o terceiro ângulo? 120. É essa a relação que você precisa. Desenhe os triângulos separadamente e você vai conseguir identificar. Assim sendo, a distância vai ser 180 quilômetros. Meu querido Dedezão. Vamos lá, gente. Bom dia. Bora mais lá. uma vez. Vamos embora. Passe nesse, viu? Porque lá em Porto da Folha a gente passa Eu no não outro. sei mexer nisso. Vamos não. lá. Deixa aí. Vamos Bora, lá. tios. Vamos lá, gente. Olha só. Vamos falar de uma coisinha que vocês adoram. Análise combinatória, ok? Amam ou não? Amam ou não? Mas é questão certa, tá? A gente precisa saber disso aí. Gente, observa, por favor, o fluxograma e tomem nota. Lá no dia da prova, vocês sempre se farão essa pergunta. Se no problema, ao ler o problema, verifique sempre se o número de objeto é igual ao número de posições. Como assim, tio? Olha só, hein? No problema, se lá você tem, digamos, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Eu tenho 10 pessoas para 10 prêmios, ok? 10 pessoas e 10 prêmios. Ó, objeto igual a posição. Bom, bateu igualzinho, tá lindo. Isso é permutação, ok? Agora, Dedezão, 10 pessoas, agora premiação,
apenas para os 3 primeiros. O número de objeto é igual ao número de posições? Não. Então não é permutação, ok? Exemplos práticos de permutação. O mais manjado, o que o Enem cobra e já cobrou, vai continuar cobrando. Anagrama, ok? Tudo bem? Agora vamos lá. E se esse número, Dedezão, não for igual? Então aí agora eu me faço uma pergunta. Aí eu tenho que dar uma observada se o problema será de arranjo ou se o problema será de combinação. E aí a gente volta a se perguntar a questão da ordem. Ordem importa? Importa sim. Portanto, seria um problema de arranjo. Dedezão, me dê um exemplo. Vamos ver. Você ganhar em primeiro é a mesma coisa que ganhar em terceiro? A medalha de ouro é igual à medalha de bronze? Ou não ganhar a medalha? São coisas distintas. A ordem importa. Tranquilo? Agora, e Dedezão, quando é que a ordem não importa? Simples. Para variar, vamos falar de comida que fica melhor, né? Você vai fazer um sanduíche, e aí no sanduíche você bota o presunto primeiro, depois o queijo. Aí você, é como o Dedezão, quer comer mais um. Aí no segundo que você vai comer, você vai botar queijo primeiro, depois presunto. Nas mesmas quantidades, o sabor altera? Pelo amor de Deus, não, né? Então, nesse caso, a ordem não interessa. Se você vai numa frutaria, você quer comprar morango, mamão e abacaxi. Se eu comprar abacaxi, morango e mamão, é diferente? Não, o que interessa é o que eu quero comprar. Então, eu tenho aí uma combinação. Lembrando que tudo pode ser feito sem fórmula, hein? Tudo pode ser feito sem fórmula. Peraí. Gente. Porém, né? Né, Lázaro? O que é que está acontecendo, né, nessas últimas questões do Enem? Eu posso resolver sem fórmula, posso, que André vai mostrar. Mas lembrem-se, as fórmulas, elas são importantes. Por que elas são importantes? Porque, ultimamente, as questões do Enem, gente, os itens são formatações de uma permutação, ou de uma permutação com repetição, ou de um arranjo, ou de uma combinação. Então, é importante também saber as fórmulas, porque ultimamente é isso que ocorre nas questões do Enem, não em todas. Olha só, hein? Não em todas. Olha o que Tchuca falou aqui para vocês. Quem? É importante. Meu amigo Tchuca. Olha só. Então, na verdade, quando ele está falando desse lance da fórmula, é importante saber? Claro que sim. O legal é que você faça 100. Agora, como ele acabou de falar, tem anos que o Enem ele não dá a resposta. Ele vai dar em forma de fórmula. E você tem que saber adequar, inclusive. Aí né? eu entro adequar, né? Eu entro aí com a questão, porque às vezes a gente fala de Enem, e você pode ouvir diversos especialistas colocando que não é conteudista, que não tem conteúdo. Alguém já viu prova sem conteúdo? Não existe prova sem conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não faz nenhuma. E tem outra coisa, matemática, desde pequeno, e eu tenho uma memória muito boa, isso faz pouco tempo, sempre trabalhei, tudo contextualizado. Quem é que lá na educação infantil não aprende? Joãozinho ganhou 20 balas, seu melhor amigo apareceu e ele deu 5, com quantas ele ficou? Isso é contextualização, mas se ele não souber somar, ele faz? Se ele não souber subtrair, ele faz? Não, então as operações básicas, tabuada é importantíssimo. Use a tabuada a seu favor. Dentro da tabuada você tem múltiplos, tem divisores. Verifique. No Matemática em Ação nós temos um programa que fala da tabuada. MBC, MDC, quadrados perfeitos. Fique atento. Verifique, confira que vale a pena. Então, fechando, para alinhar isso aí, ó, observa se o número de objeto é igual. Se for, permuta. Anagrama, melhor exemplo. Não é ou arranjo ou combinação. Ordem importa, arranjo. Ordem não importa, combinação. Ok? Então vamos para o exemplo. Passa aí, por favor, filhão. Olha só, hein? Ele não poderia deixar de estar aqui. Ele vem sempre acompanhado, né? Então, Micrinho esqueceu a senha de sua conta bancária, porém se lembra de alguns detalhes dela. Ele sabe que a senha é constituída por 4 dígitos.
ok? 4 dígitos, escolhido entre os 10 algarismos do sistema decimal, ou seja, de 0 a 9, tá? Lembra-se que a soma dos 2 primeiros é 9 e que os 2 últimos são iguais entre si e diferente dos 2 primeiros. É incrível como em problema de análise combinatória o cara esquece da senha, mas lembra de detalhe maior do que a senha. E micrinho não é diferente, tá? Então, olha só, ele diz, de acordo com as características fornecidas por essa pessoa, o número de senhas possíveis, olha só, gente, tá? 4 dígitos, senha, 0 pode vir na frente, senha pode. Senha do seu celular, você não pode botar o 0 na frente, não? Pode. Senha pode. Agora, se fosse algarismo, número, 0 na frente, ele não tem valor, ok? Agora, para senha vale. Então, atenção. 4 dígitos. A soma dos 2 primeiros gera 9. E os 2 últimos são iguais entre si e diferentes dos 2 primeiros. Vixe, que confusão, Dedezão. Não é não, vamos lá. Antes Olha de você só. fazer a solução, deixa eu chamar a atenção para um detalhe importante. Tanto para análise combinatória como a sua aplicação em probabilidade. De vez em quando aparece assim, números formados por algarismos que representam os primos. Toda vez que a gente fala de primo, o cara pensa logo. É filho do tio, não é? Irmão do papai, irmão da mamãe. E não conhece a definição de número primo. Tome cuidado disso, eu quero que vocês anotem, porque eu já vi muita gente perder questão de probabilidade. Anotem, meu povo, anotem. Por conta disso. O que é número primo? Rapaz, não entendi nada, mas deve ser isso mesmo. Se você disse que é todo número que possui 2 e somente 2 divisores naturais, você acertou. Agora, se você disse que é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, você se atrapalhou. Ainda vem me dizer na aula, a tia me ensinou assim quando era menino. A tia não ensinou assim, a gente que aprendeu assim, é diferente. Entenda uma coisa, 1 é primo. A maioria se atrapalha aí que perde a questão, por isso que eu estou pedindo para anotar. 1 não é primo. Sim, senhor. Por que 1 não é primo? Ele só tem um divisor natural, que é ele mesmo. Quando eu defino que são 2 divisores naturais, 2 e somente 2, eu estou afirmando para você que todo número primo possui 2 divisores naturais. Quem são? O 1 e ele mesmo. O 1 só tem um divisor natural, ele não é primo. Anote para não perder a questão de probabilidade, que é a aposta do matemática em ação e dos diferenciados. Sim. Vai cair e você vai acertar. Olha que sorte. Não é primo. Shows. Gente, vale ressaltar também que tomar cuidado com os conectivos e ou, certo? Aquela ideia, aquela questão de análise combinatória, né, que dá aquela ideia do e ou do ou. Tomar cuidado. Se vier aquele conectivo i na ideia da resolução, eu trabalho uma adição ou uma multiplicação, pessoal? Uma multiplicação. E se vier aquela ideia do ou na resolução, eu tenho que trabalhar uma adição. Então, muito cuidado com esses conectivos, que eles vão influenciar na resolução e nos itens também, né? Tanto em combinatória como em combinatória, probabilidade. Perfeito. Então, gente, só voltando, lembra-se, a senha com 4 dígitos. Os 2 primeiros somam 9. Os 2 últimos iguais e distintos dos 2 primeiros. Vamos pensar no nosso sistema de numeração. Como eu posso formar a soma 9? Quem pode me ajudar? Pode mais alto, comeram, né? Vamos lá. Eu pergunto a vocês, 0990 é a mesma coisa? Muito bem, olha só que sorte, hein? Vamos lá. Então, ó, soma 9. Dedezão, quantas possibilidades nós temos? Então, olha o espelho, tá? 0990, soma 9. 1 e 8, 8 e 1. 2 e 7, 7 e 2. 3 e 6, 6 e 3. E finalmente 5, 4, 4, 5. Olha o espelho. Portanto, quantas são as possibilidades de gerar soma 9 nos 2 primeiros? 10 possibilidades, ok? Agora lembra do que ele falou, olha só. Os 2 últimos são iguais
e distinto dos dois primeiros. Então pense comigo aqui uma coisa. Se você tomar um cara desse, toma lá qualquer um, tá? Toma lá 4 e 5. Se você tomou 4 e 5, os dois últimos podem ser 4 ou 5. Eu excluo quantos? Eu excluo 2. Me sobram quantas possibilidades? 8, porque eu não excluo 2. Então, eu só poderei utilizar, eu não, né? Me criam 00 até 99, excluindo o 4, 4 e excluindo o 5, 5. Firmeza? Então, vamos pensar. Quantas são as possibilidades? Vamos lá. Para os dois primeiros, 10 possibilidades. Para os dois últimos, 8 possibilidades. Portanto, gabarito lá, 80 senhas possíveis. Ok? Tranquilo? Então, a aposta do Matemática em Ação diferenciada. Análise combinatória estará na prova, com no mínimo 2 ou 3 questões. Amarre essa ideia. Olha a ordem, olha a permutação, olha a combinação. Firmeza? Vamos que vamos, galera. Vamos nós. Mais uma questão envolvendo aquele conteúdo recorrente que eu chamo sempre a atenção da matemática básica, né? Gente, a primeira questão ela envolvia o quê? Razões especiais. Mais uma vez, aposta, né? Tá lá, vai estar lá no dia 12. Também para trabalhar a ideia de matemática básica, eu trouxe aqui uma questão envolvendo, vocês vão me dizer, beleza? No dia 15 de outubro de 2017, hoje, né? Na Titânio, os diferenciados organizaram um evento chamado Dia D. Foi realizada uma série de perguntas aos alunos sobre as 4 áreas do conhecimento do Enem. E ao final do evento, dividiram uma quantia de R$ 2.100, né, para 3 alunos que mais acertassem as perguntas. Opa, vou começar a perguntar, hein? Começar a perguntar, viu? É bom, hein? Sabendo-se que as quantidades de respostas corretas por 3 alunos foram 2, 3 e 5, e que a divisão foi feita de forma proporcional a essas quantidades, qual valor cada um recebeu em reais, respectivamente. Pessoal, questão envolvendo o que de matemática básica? Como? Proporção, né? Direcionada para as grandezas proporcionais. Aquele problema, se ele é de grandeza direta ou de grandeza inversa. Pessoal, em algum momento na questão, veio a palavra diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Não. Mas, com a análise do comando final eu tenho, sabendo que as quantidades de respostas corretas por 3 alunos foram 2, 3, 5, e que a divisão foi feita de forma proporcional a essas quantidades, o que quer dizer? Que aquele aluno que acertou mais, ele vai receber o quê? Vai receber mais. Então vamos começar a acertar as questões, porque o 2.100 pode rolar aí, viu? Então, gente... Tchuca, rapidinho. Diga aí. Gente, só para pegar aqui o que Tchuca falou, essa questão de proporcionalidade, a obrigação na questão de vir inversamente proporcional, isso me garante que é inversamente, ok? Porém, a não opção da palavra, a não vinda da palavra inversamente proporcional, já incute como uma questão de grandeza diretamente proporcional. Ou seja, só será inversamente quando ele é explícito, quando a palavra aparecer na questão. Se não vier inversamente proporcional, tudo leva a crer que a questão é de grandeza diretamente proporcional. Vamos lá, perfeito, Jones. Gente, tranquilo? Então, resolução importantíssima. E vamos comentar essa resolução, né? Então, veja. O que é que eu tenho? Um montante, uma quantia de quê? R$ 2.100, que a gente vai dividir para 3 alunos, de forma diretamente proporcional. Então, tomemos aqui A, B e C com uma quantia que cada aluno vai receber. Tudo bem? Respectivamente, a quantidade de acertos. 2, 3 e 5. Então, aquele sistema básico de proporcionalidade, ele está pronto. Não necessariamente vocês precisam resolver montando o sistema. Vou mostrar já já, beleza? E aí o que foi feito? Eu tenho A está para 2, porque, lembra que eu falei no início da aula? Se trabalharmos ideia de grandeza direta, eu tenho quociente constante. Olha o quociente lá.
A sobre 2, A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. Isso é constante. E lembrar também, Lázaro, do respectivamente. Perfeito. Para que você saiba a ordem, cada um vai ser calculado. Perfeito, né? E aí, gente, eu aplico uma propriedade, né, da proporção. Não é a fundamental nesse momento. Existem algumas propriedades da proporção. E ali eu tenho o quê? Que eu somei todos os antecedentes A, B e C, dividido pela soma dos consequentes, das partes que foram divididas. 2 mais 3 mais 5. Gente, aquela soma A mais B mais C, a própria questão me dá, que é a quantia que vai ser repartida, que é de quanto? De 2.100. E aí eu divido pela soma das partes, referente à quantidade de acertos. 2 mais 3 mais 5. E aí eu encontro quem? Meu K, minha constante, que é 2.100 dividido por 10, que dá 210. Galera, isso pode ser feito de uma forma mais fácil. Já caiu uma questão no Enem com o mesmo perfil do que está no quadro, só que com os números menores. Isso facilita até no cálculo. E aí o que é que eu posso fazer? Dica: você não tem toda essa parte, esse montante, que é de 2.100, você soma as partes proporcionais que estão sendo divididas. Quais são elas? 2 mais 3 mais 5, totalizando 10. Então eu pego minha quantia total e divido pelo quê? Pelo total das partes. Esse cara é meu K, minha constante de proporcionalidade. E eu faço o quê, professor? Para finalizar, era só multiplicar pelas partes proporcionais que estão sendo divididas, ou seja, pela quantidade de acertos. Se eu encontrar meu K, é só multiplicar, gente, por 2, por 3, por 5, respectivamente. Logo eu tenho uma proporção. A está para 2 igual a K. Olha o que tem aqui, gente, ó. Gente, cada razão dessa, ela é constante. Ela é constante. E aí eu separo cada uma e encontro meus valores respectivamente. Se porventura uma questão dessa tivesse citado 3 alunos com nomes respectivos e pedisse a de Paulo, por exemplo, não precisaria encontrar todos os valores. Bastava que a gente encontrasse o quê? O que a própria questão quer. Então isso minimiza. Tudo bem? Galera, cuidado. Se esse problema fosse inversamente proporcional, a minha armação, a minha montagem da questão, ela pode ser fixa. Com um detalhe. Aquele 2, 3 e 5, na forma inversa, ficaria 1/2, 1/3 e 1/5, respectivamente. Professor, e mudaria o cálculo? Não. Você trabalharia a mesma proporção, a mesma propriedade da proporção. Soma os antecedentes, soma os consequentes. Gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Mestre. Meu amigo Lázaro, antes de passar, queria dar uma dica diferenciada para vocês. Presta atenção. Quanto é 2 mais 3 mais 5 vezes K? 2K, 3K, 5K. Concorda comigo? Ó, se não souber isso, me diga, viu? Ó, não tenha medo nem vergonha. 2 mais 3 mais 5 vezes K dá 2K mais 3K mais 5K. Quem é A mais B mais C? Não é 2.100? Então você pode simplificar a sua vida. Eu quero dividir em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 5. 2K mais 3K mais 5K, que é igual a 2.100. Some tudo, faça a divisão, sai rapidinho também. Beleza? Outra resolução. Perfeito, mestre. Tranquilo, tranquilo. Vamos à próxima. Tranquilo. Então, ó, Dica de peso. essas questões são Vote. apostas da gente, do Matemática em Ação. A matemática diferenciada em ação, Perfeito. filho. Pra frente, mestre. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, se ligue. Qual é mesmo que aperta? Eu já esqueci, bicho. Olha. Ei, qual é que aperta aí? O pessoal vai ver aí também, ó. Olha, veja para me ensinar. Só aqui em cima, mestre. Poxa, que beleza. Depois diz que matemática é difícil. Vamos lá. Bom, a gente vai falar rapidinho de geometria. Eu vou precisar de vocês aí. Tamo aí. Veja só. Eu, na verdade, coloco a geometria espacial, os principais sólidos geométricos, divididos em 3 grupos. Eu chamo o grupo 1, prisma, paralelepípedo, cubo e cilindro. Por quê? Porque todos têm as mesmas características. Agora, entenda uma coisa. Cilindro não é prisma. Para ser prisma, tem que ter os polígonos congruentes em bases paralelas. Eles vão apresentar, obviamente, vértices e arestas. Cilindro não tem vértice nem aresta. Então, o cilindro não é um prisma. Mas não conte a ninguém. Aqui para nós. Chefe. Oi. Se rolar, não é prisma. Olha que delícia. Se rolar, não é prisma.
Eu sou prisma. Concordam? Cadê vértice, aresta e face? E eu sou prisma, pô. Rapaz, veja bem. Olha isso. Vamos lá. E cuidado com as pontas, viu? Nossa, Vem aí. olha. Uma coisa de cada Cuidado. vez. Aí eu não entendo, por isso que eu disse que ia precisar de vocês. Então bora lá. Veja só, quando eu coloco no grupo dos prismas, só aqui pra gente, não conte a ninguém, tá certo? Primeiro porque vai facilitar a vida dele. Segundo, porque depois vocês vão sair por aí dizendo que fui eu que ensinei isso. E é mentira. Vocês não estão ouvindo o que eu vou dizer. O cilindro, vou falar baixinho, o cilindro é como se fosse um prisma de base circular. Beleza? Logo na hora que eu for calcular sua área total e seu volume, eu vou usar as fórmulas do prisma. É só essa a dica. Agora lembre que a base do cilindro é um círculo. E a área da base vai ser quem? Que área do círculo? Esse é o pi raio ao quadrado. Muito bem. Então vamos lá. Eu separei em grupos porque as fórmulas que eu uso para prisma servem para paralelepípedo, que é um prisma, e para o cubo, que é um paralelepípedo. E serve para cilindro também. E o grupo 2, que é o grupo que envolve pirâmide e cone, porque tem ponta. Nossa, que coisa terrível. Ponta. E, enfim, eu chamo o grupo 3, um grupo unitário, onde tem a esfera. Somos especiais, filho. Esfera. Um grupo só nosso. Oh, que beleza. Só seu. Obrigado. Vamos lá. Ei, não encolha a barriga não, por favor. Eu esqueci, pô. Vamos lá. Então veja só, a esfera. A esfera é um caso particular, um corpo redondo, e você sabe que ela tem fórmulas específicas. Os demais podem ser agrupados. Vamos lá. Prisma. Sua área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base. Cuidado, porque quando a gente fala em área lateral, o cara acha que é uma face só. Por exemplo, eu tenho um prisma regular hexagonal. O cara calcula uma face lateral e acha que já calculou a área lateral. Cuidado, se ele é hexagonal, ele tem 6 faces laterais. Você vai ter que calcular uma e multiplicar por 6. Que pode ser calculado também fazendo o perímetro da base vezes a altura. E o volume, a área da base vezes a altura. Imagine, você tem uma basezinha. Lembre que prismas são figuras uniformes. Elas começam de um jeito e vão até em cima. Só que tome cuidado. Como é uma figura espacial, às vezes ela vem na horizontal. Aí o cara não enxerga o prisma, como já caiu no Enem uma questão de um trapezoide. Um prisma de base trapezoidal. Então o que é que acontece? Era um coxo para alimentar animais, que ficava na horizontal. E aí quando você... Lá na roça é coxo. É? Fica na cocheira lá. Não entendo não disso aí. Se inventa não, mas é isso mesmo. Então veja só, quando a gente fala de área total... Dedezão quer deixar um recado. A gente sempre fala isso porque a gente tem que ter cuidado. Cuidado com a leitura da questão, ok? A gente sempre fala, como o tio Arilson acabou de falar, a área total 2 vezes a base. Só que atentem para as questões, e vocês fazem a prova do Enem, vocês sabem do que a gente está falando. Às vezes na leitura, ele diz assim, que vai reformar o lixo da cidade. E aí fala assim, lixo sem tampa. Que vai impermeabilizar uma piscina. Alguém já viu piscina com tampa? Então vamos ter cuidado com a leitura da questão. Se ele fizer alguma referência nesse sentido, área total eu somo apenas uma base. Então atentem para isso, porque isso é uma questão de leitura. É lá na hora que você vai ver, ok? Beleza. Vamos lá, pirâmide e cone. A pirâmide e o cone, na verdade, estão agrupados juntos, porque a relação que eles têm é muito parecida. A pirâmide, na verdade, representa 1/3 do volume de qualquer prisma de mesma base. E o cone representa 1/3 do volume do cilindro. Então, se eu sei volume de prisma, eu sei da pirâmide. Se eu sei volume de cilindro, eu sei o volume do cone. A sua área total, como só tem uma base, é área da base mais área lateral. Rapidinho, mestre. Gente, anotem, porque o que é recorrente da parte de espacial, de geometria espacial, o que a prova do Enem adora são os volumes. Então, anote, não deixando de cair a área, obviamente. Sim. Mas volume é presente sempre. E 2017 vai ter volume também, viu, mestre? Não tenha dúvida. E a aposta da gente é em pirâmide, cone. Fique ligado. Principalmente no tocante a tronco. Ok? Vocês vão usar o que Tchuca falou com vocês há pouco instante. Falou em tronco, qualquer seção que ele fizer paralela à base, se você pegar um cone, se você seccionar, você vai ter o que a gente chama de coninho e o que sobra, o tronco do cone. E como é que eu preciso de fórmula para isso? Não. Ache, se for volume do conão
depois o volume do coninho, e se você fizer conão menos coninho, o que é que vai sobrar? O tronco do cone. Então não há necessidade de fórmula, ok? E o mais importante é você saber que existe proporção em todos os elementos do cone inteiro e do cone menor. Vamos a uma questão. Questão 5. Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve pedir um milkshake em uma taça com as características mostradas na imagem. Está aí a taça. A taça é um formato aproximado de um cone, beleza? Vejamos o que vai acontecer. Sem grana, o rapaz, para não ficar por baixo, apresenta de imediato uma solução romântica. Esse é dos meus. Vamos lá. Meu amor, tomemos nós dois na mesma taça. Eu bebo metade e você o restante. Que rapaz generoso. Nesse caso, o safado bebeu até metade da altura do copo. E o restante ficou para a coitadinha. Sabendo desse ato romântico, podemos afirmar que ele bebeu uma fração do volume na taça equivalente a... Vamos lá, vou fazer só uma pergunta. Ele bebeu metade? Se ele bebeu metade da altura? Não. Vejamos aqui. Se ali é um cone e tem metade da altura, embaixo é mais fino. É óbvio que o volume é menor. A coitadinha vai beber menos. Mas quanto menos? Vamos lá. Vocês acham, metade já descarto. O cara que não estudou e que não veio para o dia D vai marcar um meio e você vai rir. A letra B diz que é um terço. O que vocês apostariam? Se eu fosse fazer uma aposta, eu estouraria no máximo um quarto. O que é absurdo. Mas tem muita coisa que matemática mostra que parece absurdo, mas é fato. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente calcula isso. Você lembra que Lázaro falou ali de proporção em volume eleva ao cubo? Se a altura é metade da altura, 1/2 elevado ao cubo dá quanto? Oh meu Deus, eu vou fazer como eu fiz numa turma minha. Quando eu pensei em desistir, sentei no chão. Ai, parece que tem gente aqui dessa turma, eu não queria nem revelar. Mas vamos lá. Então bora rapidinho. 1/2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, 8 dá 1/8. A coitadinha bebeu 1/8. Vamos provar? Lá está a taça. Olha, Dedezão. Jamais dividiria com você. Você compre o seu. Nada romântico. Nada contra. Deus é mais. Então vamos lá. O safado bebeu a metade. Você vê que o volume aqui é menor. Aí você vai dizer, professor, mas é 1/8. É 1/8 sim. Porque essa taça é cônica. Observe, a razão entre o volume do coninho e do conão é altura sobre 2, porque a altura do coninho é metade da altura do cone inteiro. Já simplifiquei H, 1/2 dividido por 1 dá 1/2, que é elevado a 3 dá 1/8. Agora, olha que lindo, se fosse um copo cilíndrico, que é comum, como o brinde do Matemática em Ação, que vocês vão receber depois. Olhe como ia ficar isso. Ela ia beber só o do canudo, não ia dar nem para fazer. Essa é a relação. Então pense se ligue, no viu? amor. Oh, vamos lá, eu vou perguntar a vocês. Do total, ela bebeu quanto? 1/8. E o canalha bebeu 7/8. Complemento. É essa a relação. Parece absurdo, mas matemática prova isso aí. Lindo. Eu queria, Dedezão, antecipar uma questão aqui para a gente ir direto para uma probabilidade. Lindo. Eu vou avançar nas questões e depois a gente volta. Perfeito. Porque eu achei mais bonito e achei um comentário ali nas questões que vão, na verdade, trazer um se ligue para a gente aí. Não, essa é depois. Estou dizendo a você que Tabaré é um... Olha para isso aí, se ligue. Anotem. Olha Tirem só. foto. Vamos lá. Pode tirar foto. Quando a gente fala em probabilidade, também a galera treme, né? Perfeito. Olha só, vou até sair da frente, né? Senão não sai nada. Olha só, gente. Aproveita. Vem pra aqui, olha. Peraí. Olha, vem pra aqui, vem pra aqui. Fique à vontade, pessoal. Pode tirar foto. Esse esquema aí não é brincadeira não, viu? É diferente. É diferenciado. Como diz meu amigo Rômulo. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de probabilidade, nada mais é do Rapidinho, que... André, deixa eu só fazer... Pentear o cabelo. Aí pode tirar agora. Aí tem. Obrigado. Olha só. Quando a gente fala de probabilidade, a gente sempre fala de uma razão.
Uma razão entre o que eu quero e o total. A grosso modo é isso. É o número de eventos possíveis pelo total de evento existente. Tranquilo? Lembrando daquelas velhas propriedades, né? A probabilidade é sempre um número que está entre 0 e 1. Porque 0 é o impossível e 1 é a certeza. Tranquilo? Então a gente sabe que quando eu for calcular uma probabilidade, se encontrar alguma coisa negativa, delete, comece de novo. E se encontrar maior do que 1, pior ainda, né? Sempre desse jeito. Para o Enem, lembra sempre de probabilidade de eventos complementares. Dedezão, traduza por favor. Olha só. Se a probabilidade de chover em Aracaju hoje é de 60%, eu tenho que recorrer, sabendo que a probabilidade de não chover é 40%. Sempre o complementar do 100%. Ok? Então, sempre desse jeito. Lembrar ainda de uma coisa rapidinha, chamada de probabilidade condicional. Gente, olha só. É um nome difícil danado. Mas esquece, olha, precisa de fórmula? Não. Atentem ao comando no Enem, porque probabilidade condicional, ela pode aparecer e você só vai ter que limitar numa coisa, diminuir no espaço amostral. Porque quando a probabilidade é condicionada, ele não vai tomar o todo, ele vai restringir. Ok? Ele não vai trabalhar com a população do universo, ele vai trabalhar com uma parte do universo. Tá? O nome não interessa, interessa que vocês atentem para o comando do que ele verdadeiramente está pedindo. Vamos à questão, chefe, por favor. Bora. Vamos que vamos. Olha só. Uma empresa contratou um instituto para realizar uma pesquisa a respeito da aceitação de 2 produtos, A e B. A equipe de pesquisadores entrevistou 2.000 pessoas, ó. O universo, 2.000 pessoas. E concluiu, 850 preferem o produto A, 720 preferem o B, 500 não preferem nenhum dos produtos A e B. Comando, escolhendo-se aleatoriamente um dos entrevistados, atenção, tá? Ó, e sabendo que ele prefere o produto A, veja que traiçoeiro. Ele não limitou para o universo aí. Sabendo que ele prefere o A, qual a probabilidade dele também preferir o produto B? Está uma questão aí de probabilidade condicionada disfarçada. Vejamos, gente, ó. Lembra, a probabilidade de que ele também prefira o produto B é... Deu lá os itens, volta ali rapidinho, só para a gente discutir, ó. O Enem tem questão que traz em percentagem, tem questão que traz na forma decimal e tem questão que traz na forma de fração. Andrezão. Gente, e porcentagem, né? É um tópico de matemática básica que está em diversas áreas da própria matemática. Vocês estão vendo aqui uma questão de probabilidade com porcentagem, geometria com porcentagem, funções com porcentagem e diversos outros assuntos. Então a porcentagem ela é super importante, assim como a toda a outra parte de matemática básica. Então se atentar a isso também. Com certeza. Então, gente, ó, observa lá, agora passa lá para a gente ver a resolução. Ó, observa que construindo o nosso diagrama, eu tenho aí uma fatia que são correspondentes às pessoas que preferem a ambos os produtos. Se você somar ali, se você fizer somando, vai dar mais do que 2.000 pessoas. Então perceba que você tem uma fatia ali do bolo, que são pessoas que dão preferência a ambos os produtos ao mesmo tempo. Tomemos como X. E aí, ó, perceba que quando a gente fala apenas A, é a parte exclusiva de A. Então eu tomo os 850 menos a parte que preferem A e B. Apenas B, Dedezão. Apenas B, ó, 720, que é tudo de B, excluindo quem também gosta de A. Lembrem ainda que no texto ele dizia que 500 pessoas nada preferem. Ou seja, são pessoas que dão preferência a quaisquer outros produtos, excluindo A e B.
Gente, tomando o somatório de tudo que foi envolvido, qual é o nosso espaço amostral? Quem é o meu conjunto universo? Está lá, 2.000 pessoas, ok? Portanto, se você fizer o somatório igualando a 2.000, nós vamos encontrar que 70 pessoas preferem A e B ao mesmo tempo, ok? Lembrem do comando aí. O comando não queria a probabilidade de você pegar uma pessoa que prefere ambos. Ele disse assim, ó, dado... Volta lá, por favor, rapidinho, Adilson. Ó, lembra aqui do finalzinho, ó. Escolhendo-se aleatoriamente um dos entrevistados, ó, e sabendo que ele prefere o produto A. Sabe por que ele disse isso? Porque meu espaço amostral não é o conjunto universo, não é 2.000 pessoas. Meu espaço amostral corresponde a quem prefere o produto A. Dado que ele prefere A, que ele também prefira B. Então, aqui, ó, chegamos tranquilamente na resposta. Lembram que 70 é quem prefere em ambos? E ele diz, dado preferir A. Quem é meu espaço amostral de A? Quem é? 850. Então, probabilidade, se é o número de evento possível pelo total, então eu tenho 70 chances, dentre quantas? 850, simplificando, daria 785. Então, atentem a essas questões em que eles diminuem o espaço amostral, ok? Beleza. É como você falar um lançamento de um dado, a probabilidade de sair o número 3. Quanto é? 1 em 6. Agora, se eu te disser, qual a probabilidade de sair um 3, sabendo que o resultado é um número ímpar? Eu estou restringindo esse universo. Eu estou trabalhando no espaço amostral. Gente, na verdade, eu gostaria de passar o dia todo aqui, sentado, batendo papo com vocês. Mas como o dia é diferenciado, e a gente está fazendo isso tudo pensando em vocês, a gente tem mais gente boa para falar aí. O nosso tempo está esgotado. E esse material a gente vai disponibilizar para vocês no Matemática em Ação. A questão resolvida, comentada e mais resumos de tópicos importantes. Quando ele fala em matemática básica aqui, Lázaro falou muito bem sobre porcentagem, eu vou dar um exemplo simples. Às vezes eu venho no carro com minha filha e digo, bora minha filha, 15% de 800. Ela responde a primeira, responde a segunda, quando chega na terceira ela diz, meu pai, você está ficando doido. E eu sei que vocês não vão pensar assim. Quase isso. Minha gente, olha, vou dar só uma dica. Se você sabe 10, você sabe 20, sabe 30, sabe 50, sabe o número que você quiser. Quanto é 10%? É 10 sobre 100. Gente, 10 sobre 100, corte um zero, é 1/10. 1 sobre 10. Quer 10%? Divida por 10. O que é dividir por 10? Corta um zero, corre uma vírgula, olha. Divida por 10, você tem 10%. Se ele quer 20, você já sabe, você tem 10, multiplica por 2. Ah, eu quero 5, divida por 2. Ache 10, divida por 2. Eu quero 7. Se você sabe 10, divide por 10, sabe 1. E se a questão lá no Enem pedir, eu quero 11,38%. Aí. E aí? 11,38. Quer me quebrar? Você vai usar, sabe o que no Enem? Aparece muito, Lázaro, isso aí. Mas você sabe o que, é que você vai fazer aí? Uma habilidade importantíssima do Enem, razoabilidade de resultado. Se você sabe 10%, você não vai chegar perto do 11,38, não? Tem alternativas que são absurdas. E você vai fazer por aproximação. Tomar cuidado com os itens, né? Lembrar desse detalhe. Tomar cuidado com os itens. Se os itens, nessa questão, tiverem uma distância considerável, vale a pena e é importante o arredondamento que vai ajudar vocês, né? Já caiu no Enem, sempre aparece esse tipo de questão. Então, existem questões com números absurdos. Mas se vocês olharem para os itens são bem distantes. Então é válido pegar um 11,38%, arredondar para 10% tranquilamente. Com esse detalhe, olhar os itens primeiramente. Né? Porque não olho para o item, Lázaro disse, no dia D, que é 11,38, eu poderia jogar 10. Cuidado com o detalhe. Se ver o distanciamento, né, na verdade. É olhar o distanciamento. Você tem 10, você tem 12, perfeito. Fica muito fácil. Mas é isso, gente. Bom, eu queria, na verdade, fazer uma surpresa ao meu amigo Lázaro pelo convite de participar desse dia maravilhoso. Me sinto bastante honrado em participar desse evento brilhante com pessoas tão lindas e maravilhosas. E para homenagear os diferenciados, eu gostaria de
Dá uma lembrancinha ao meu querido irmão, guerreiro. Uma lembrancinha do Matemática em Ação. Rapaz, que é Receba. isso? Deus abençoe, meu velho. Abra aí rapidinho antes que tirem a gente abrir. do palco, Segura viu? aqui, Que tem segura nego aqui. aqui já me chamando, olha. Eu acho que quer me dar alguma coisa. Tem gente me chamando aqui, quer me dar alguma hein? coisa. Eu acho que é. Dedezão, por favor, chegue pra loja. Receba o seu. Espero que goste, meu querido. Ô, papai. Ô, papai capim. Oi, pessoal. Que caneca diferenciada. Do Matemática em Ação e super diferenciado, meus amigos. Algumas serão sorteadas com vocês, Sorteadas. copos também. E queria chamar a atenção de vocês que resolução dessas questões e super dicas, o Matemática em Ação está colocando 2 vezes por semana no seu canal no YouTube. Acesse Matemática em Ação no YouTube, o seu canal de matemática. Aprenda, curta e compartilhe. Perfeito. Queria fazer esse brinde como a gente costuma fazer Valeu. no final dos nossos vídeos. Esse foi mais um Matemática Diferenciada Em Ação. com tio Arilson. Lázaro Guerreiro. E tio Dedezão. Opa. Vamos ao... Eita! Ô, tio Dedezão. Um brinde Um a abraço, vocês gente. e bom Obrigado. sucesso, Valeu, meu valeu. Deus abençoe vocês. Obrigado. Sucesso diferenciado.